Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Loruana Medeiros. Hoje nossa pauta será sobre auto-performance no estudo. Estamos ao vivo para gravar mais um podcast, Grandes Encontros da Advocacia, pela Alumni TV Web no canal do YouTube, direção do Dr. Laíson Bueno. Nosso convidado é professor de Direito e Teologia, escritor, terapeuta familiar, neuropsicopedagogo e mestrando em educação. Lauro César, muito obrigada por ter aceitado vir gravar com a gente. A câmera é sua para cumprimentar quem está nos assistindo. Eu fico muito feliz pelo convite da minha amiga Loruana. A gente tem trabalhado em alto desempenho na área do estudo, do aprendizado, e um grande abraço para você que nos assiste. Espero que esse momento seja tão edificante para vocês quanto já está sendo para mim. Lauro, eu não tenho como exprimir a minha alegria de te ver, de estar aqui com você, uma pessoa, um profissional que eu sempre admirei e admiro muito. Você faz a diferença na vida das pessoas que passam por você. Isso é muito honroso, a gente estar ao lado de pessoas como você. Eu agradeço. Também a admiração é recíproca. A gente sempre conversou sobre as posturas do operador do direito, do advogado, em sala de aula, no ambiente profissional. E uma das coisas mais raras hoje é a ética e o caráter no desempenho das funções. Então, agradeço as colocações. Qual foi o momento, Lauro, que você teve interesse por essa área do autodesenvolvimento nos estudos, né? Auto-performance? Na verdade, sempre. Porque no começo da nossa caminhada estudantil, especialmente no Brasil, a gente percebe que as pessoas transmitem conteúdos, mas não ensinam habilidades. Nós aprendemos coisas e conteúdos de escola, mas não aprendemos como estudar, como construir conhecimento, como gerar desenvolvimento e disciplina. Então, ao longo da caminhada, você tem uma batalha de metas a cumprir e conhecimentos a reproduzir, mas você nunca foi ensinado como percorrer esse caminho com sabedoria e com satisfação. Você já reparou que as pessoas sentem que estudar é um peso? Ter que estudar é um peso que elas carregam, especialmente no nosso país? É cultural, né? As pessoas não têm como que eu falo, direcionamento para estudar e para ter aquilo como um prazer, um desenvolvimento pessoal e autoconhecimento também. Sim, geralmente é uma área traumatizada para as pessoas. Sim. Quando a gente recebe as pessoas no cursinho e vai entrar na parte de técnica de estudos e como estudar, você descobre que não é apenas não saber como estudar, mas elas fogem de estudar. Elas não têm vontade de fazer isso. Então eu pergunto a elas, quem aqui já disse, eu tento estudar, mas não consigo? E quase todas levantam a mão. E eu ainda pergunto, quem diz, eu quero estudar, mas não consigo? E elas levantam a mão. Mas então você desfaz o primeiro sofisma, você não quer estudar. Não é que você quer e não consegue, você pensa que quer porque sabe que deveria, mas você não quer, todo o seu ser foge de estudar porque é uma área que está traumatizada, é uma informação que foi registrada como uma coisa ruim, e aquilo que é ruim, a gente foge, a gente se protege e procrastina. A procrastinação acadêmica é o assunto da dissertação no meu mestrado, inclusive. Ai, que bacana. E o que você pode exemplificar que causa esse trauma nas pessoas de não saber estudar ou não querer estudar? Bom, primeiramente um trauma é um registro emocional conectado a uma experiência. Então tentar estudar em casa e não ser acompanhado pelos pais, ser constrangido publicamente na escola, às vezes até aquela caneta escrita com força sobre a prova com uma nota ruim, faz com que a criança olhe aquilo e conecta ao estudo um mau resultado que é entendido pela personalidade da criança como uma identidade. Não é que você é bom, inteligente, mas se saiu mal. Você confunde o resultado com a identidade, então você não é inteligente. E para não ter que enfrentar o desprazer de ser reprovado, eu fujo. Então eu evito, eu procrastino fugindo daquilo que me gera um medo de repetir no futuro a dor do passado. É interessante, né? Nós adultos temos muitos bloqueios e muitas vezes a gente não conhece e outros a gente até conhece, mas não sabe como tratar aquilo. É muito interessante o autoconhecimento. Exatamente. Então, quando você vai conversar individualmente, você está procurando o bloqueio e o bloqueio vai indicar para você onde está o trauma. Então, eu me protejo do trauma com crenças de autossabotagem
para evitar que a dor se repita. Então as pessoas dizem, eu não gosto de matemática, eu não gosto de português, mas na verdade está fugindo de uma experiência dolorosa, que pode inclusive estar na inconsciência já, pode ser que a pessoa nem conecte mais a razão da procrastinação. E fugir da dor é algum benefício? É Como curar perigosíssimo, isso? né? A gente foge da dor e busca o prazer. Isso é intuitivo. É contra-intuitivo buscar a dor. Mas aqui é que está a grande chave, doutora. Porque se eu estou com mecanismos de buscar prazer e fugir da dor, e isso vai crescendo dentro de mim, eu vou começando a acostumar o meu cérebro à autogratificação e à satisfação imediata. E estudar é uma satisfação de médio e longo prazo. Então o cérebro fica preguiçoso, não gostando de estudar, porque ele está acostumado a ter muita tela, muita comida, muita autogratificação, alguns problemas de certos vídeos adultos, às vezes na internet, vão Interfere arrastando também, né? a pessoa para um padrão de autogratificação que vai quase que aleijando zonas da inteligência que ficam adormecidas pelo desuso e quando tenta estudar sente uma indisposição tão grande que é entendida como falta de inteligência. Mas não é falta de inteligência, é simplesmente um cérebro exercitado na autogratificação. Então, uma informação importante para você que nos assiste: a autogratificação vai na contramão de uma vida acadêmica. Então, o alto rendimento, doutor, tem a ver com estilo de vida, não com capacidades inatas de inteligência. A inteligência pode ser desenvolvida e a inteligência, mais do que tudo, é uma postura que você assume de boa vontade diante do que você vai fazer. Mas a pessoa já pode nascer com a predisposição a ter uma inteligência a mais e desenvolver ou não aquilo ali? Sim, segundo Howard Gardner, existem inteligências múltiplas, vários tipos de áreas de inteligências que são propensão de facilidade que você tem para aquilo. Mas toda a inteligência pode ser desenvolvida. Eu perguntaria como curiosidade, quem é mais inteligente, o brasileiro ou o japonês? Não tem essa resposta. Dá vontade de dizer que é o japonês, não é? Pelo desenvolvimento que eles têm. Ah, sim. Mas, na verdade, o cérebro de ambos é muito parecido. O cérebro é muito parecido. Qual é a Mas diferença? A o disciplina? estímulo que foi dado na escola japonesa é completamente outro que foi dado. Também existem questões de desestrutura familiar. A criança que não é acompanhada nos estudos, os pais não fazem daquele momento de aprendizado uma alegria, um prazer, uma satisfação. Então eles vão ensinando sem querer que aquilo é ruim. Mas uma aprendizagem significativa conecta o estudo às coisas boas da vida da criança, de maneira que aprender matemática, aprender idiomas, se torna uma alegria. Essa seria a conexão inteligente de se fazer, de cada coisa nova que você quer aprender, juntar com coisas boas que você já tem na vida. É muito interessante toda essa definição sua, porque eu ligo tudo o que acontece na vida da gente à conexão, à energia. E, mais uma vez, você falou isso de uma forma muito perfeita, que tudo que a gente faz está conectado, primeiramente com a gente mesmo, né? Com certeza. Se você for pensar nos comerciais de produtos, por exemplo, qual é o comercial de carro ideal? Ele tem um veículo novo e sempre vai aparecer, ou quase sempre, uma moça sensual e bonita, com o corpo aparente. A intenção é conectar o desejo que um homem tem por aquela moça bela ao veículo. Carro. Está fazendo uma transferência de vontade e desejo para lá. De maneira que os operadores do marketing dirão que o homem que assiste o comercial acredita que adquirindo o carro possuirá aquele tipo de mulher. E a mulher assistindo aquele veículo, aquele comercial, comprando o carro, será aquele tipo de mulher. Não existe conexão lógica nenhuma, mas o cérebro funciona. humano faz a conexão e transfere prazer para o carro. Como para a cerveja no comercial que é na praia, que tem pessoas bonitas. A mulher de biquíni. A mulher de biquíni. Então é quase uma invasão cerebral. E essa é uma construção que foi feita. Nós achamos que essas coisas são positivas porque as conexões são positivas. E nem sempre são. Estudar é muito lindo. Você foi feito para aprender. Olhe os seus sentidos. Veja que você tem 2 olhos, 2 ouvidos. E cada informação que chega modifica, doutora, o formato do seu cérebro. Cada conexão nova que acontece entre um conteúdo e outro é inteligência. O seu cérebro muda de formato quando você aprende, você se torna outra pessoa. E estudar mais gera neurogênese, você tem novos neurônios, a sua inteligência está aumentando
pela multiplicação de células no cérebro. Isso causa um aumento dentro do cérebro? Não um aumento necessariamente de Físico. massa encefálica, mas causa mais conexões e isso é mais Neurológicas? inteligência. Sim, entre neurônios, mais conexões. Então você, por exemplo, associa algo de matemática com o direito do trabalho, algo do direito do trabalho com direitos humanos, são novas conexões. E este aumento de conexões é a inteligência. Inteligência é a velocidade e a capacidade que você tem de juntar informações de maneira que vira conhecimento. Você tem dados, dados organizados são informação, informação relacionada é conhecimento, e conhecimento aplicado com o poder certo é sabedoria. Lauro, o que é a definição de alta performance no estudo? Muito bem. A alta performance começa com estilo de vida. Então, quando a gente vai atender as pessoas, primeira coisa, você está conseguindo se hidratar, você consegue dormir bem, você tem bons hábitos, você pega um pouquinho do sol, faz um pouquinho de exercício físico, você tem vícios que roubam a sua energia, a sua vontade, sua capacidade cognitiva e o seu tempo? Então essa é a primeira pergunta. Eu resolvo primeiro isso antes de tentar ensinar alguém a aprender. Então a alta performance significa o seguinte: você tem recursos, energia, saúde, tempo, dinheiro, algum tempo que sobra no seu dia, na sua semana, no seu mês e também sobra recursos financeiros. Alta performance é você usar estes recursos na direção do seu sonho. Então a primeira coisa que a gente faz é tirar os parasitas desses recursos. Onde está o seu tempo? Onde está a sua disposição que sobra todo dia? Esse é o recurso para construir o seu sonho. Se você não tiver o bom uso disso, você está viciado em autogratificação, que está consumindo esses seus recursos em direção a compensar a sua dor. É o seu trauma, seu problema familiar, seu problema sentimental, seu problema físico. Então você usa os recursos para compensar com vícios as suas dores. Então a gente tenta curar as dores, ressignificá-las e liberar os recursos em direção à alta performance. Então, nessa definição que você falou aí agora, a gente poderia analisar a satisfação ou o prazer apenas pelo conhecimento, por você estar adquirindo mais conhecimento e sabedoria, seria Esse é o mundo ideal, doutor. Esse é o mundo ideal, que nem todos, infelizmente, vão conhecer o prazer de segurar um livro e agradecer aquele autor que te deu tanta sabedoria e você pagou só pelo papel, que às vezes custou uma vida inteira. Já pensou que legal? Mas enquanto eu não tenho vontade e desejo em direção ao aprendizado, que deveria ser suficiente, mais do que aprender para passar numa prova, mas pela satisfação de estilo de vida, enquanto isso você terá de aprender a fazer o que não gosta. Crianças fazem só o que gostam. Adultos precisam fazer o que precisa. Verdade. Então, olha só, até que a sua vontade se reformule na direção da virtude, existe um processo. Então, perceba que as pessoas dizem, eu quero estudar. Querer é vontade. Não, a vontade dela está viciada em autogratificação, geralmente. Eu preciso soltar a vontade, tirando os parasitas dos recursos, a vontade fica livre. Quando a vontade fica livre, ela sente tédio. Porque ela vai pensar, o que eu vou fazer com o meu tempo livre no fim de semana? O que eu vou fazer com o dinheiro que está sobrando? O que eu vou fazer com essa energia? Né? O que eu vou fazer com essa libido até que tem em todo ser humano? Ele quer descarregar em alguma coisa. Mas a direção de todos esses recursos é para a construção do sucesso. No caso de quem estuda, deve ser direcionado, sublimando toda essa energia em direção ao estudo. Então, quando ele consegue gostar, a vontade está no estudo, ele já não estuda mais porque precisa conseguir mais dinheiro para a família passando no concurso. Já virou o estilo de vida e o dinheiro se torna consequência. Então ele agora ama no sentido de que ele deseja fazer o que está fazendo, faz com felicidade. Esse é o ideal a ser alcançado. É uma pessoa que alcançou a sabedoria e a maturidade. E estudar, de alguma forma, é algo invisível. Porque você adquire conhecimento para si mesmo. Lógico que em algum momento você vai usar com posicionamento ou na vida profissional. Mas é algo que demora a aparecer. Demora a aparecer como resultados financeiros e como retribuição de honra das pessoas. Sim. Mas interiormente, você sente uma alegria, uma satisfação quando faz sinapses, quando entende coisas, o rosto brilha. É interessante, o sorriso né? acontece, o olhar ilumina. Eu, como professor, doutora, eu vi nos começos de cursos alunos dizerem assim, quantas
quantas faltas eu posso ter e que nota eu tenho que tirar. Ou seja, ele está fugindo da dor da reprovação, estudando o mínimo e presenciando o mínimo. Mas quando a aula é boa de tal maneira que ele já gosta, ele já não está mais lá para fazer o mínimo, para fugir da dor da reprovação. Ele está tão feliz que já não importa mais. Entende? Ele já está presente naquele momento, de fato presente ali, com todo o entendimento, com todo o coração e com toda a sua disposição física. Esse é um segredo para tudo que você vai fazer. O coração e a mente estão ali. Quando o coração fecha, a mente fecha e parece que é falta de inteligência. Então eu digo, eu não gosto disso, então eu bloqueio o coração, a mente fecha e parece que eu não tenho inteligência para aquilo. Quando eu ensino mecanismos de fazer a pessoa gostar, que é o desejo, a vontade, abrindo o coração, a mente se dispõe, ele faz sinapses com o que ele já tem e ele agora está sentindo satisfação e prazer naquele momento. Libertei ele da lei que reprova e agora ele vai para a lei do amor, que já não importa mais o resultado. Eu estou feliz de estar aqui. Então, chave para resultado no estudo. Eu preciso trazer a pessoa para estar presente no estudo. Ela está sentada para estudar, mas a mente está no passado. Isso pode ser depressão. Ela está sentada para estudar, mas a mente está no futuro. Isso pode ser ansiedade. Então, quando eu consigo que ele esteja de fato aqui sem fugir de estudar, e o coração, a emoção também, e o corpo trabalhando, eu juntei mente, emoção e disposição física. Algo incrível vai acontecer. Essa é a chave do resultado. Todos os recursos ali, em hiperfoco e concentração. Isso é um controle emocional? É um controle de tudo. Isso é ser livre. Ser livre é decidir o que pensa, o que sente e o que faz. Não tem nada, nenhum trauma, nenhuma circunstância do passado e do futuro te impedindo de estar ali. Mindfulness, né? A mente completamente mergulhada naquilo. Leva mais ou menos uns 20 minutos para alguém com essa capacidade chegar na concentração ideal. Então, o nível de absorção e satisfação vai para o ápice. O que você diria sobre altas horas de estudo e alta performance? Tem algum link esses dois? Tenho. As capacidades de manter-se muitas horas de estudo tem a ver com cada um, com a saúde de cada um, porque às vezes até a coluna pode te impedir de ficar muito tempo sentado. E o nível de concentração de cada um. Eu geralmente estudo 3 horas e paro por causa da fome, não é porque eu quero parar. Mas geralmente as pessoas usam métodos para começar, como o método Pomodoro. Você estuda, por exemplo, 50 minutos, descansa 10, mais 50, descansa 10, e assim você vai construindo um hábito. Mas o que eu digo é que você precisa de algo desafiador e alcançável. Não adianta começar do zero e querer estudar 8 horas por dia. Você vai ter tanta culpa de não ter conseguido que amanhã você tem mais uma memória ruim para te fazer desistir. Então o ideal é que você comece na dose tranquila e pare de estudar no primeiro dia ainda com vontade de continuar. Eu estou gerando uma memória de que você quer mais. Entende? Uhum. Eu estou te ensinando emocionalmente a conectar. Eu desejo mais disso. Então no começo, principalmente para quem volta a estudar de muito tempo parado, a gente está reeducando o cérebro a gostar daquilo. Então eu conheço gente que estuda 17 horas por dia. Eu conheço gente que estuda 8, que estuda 4. Depende do seu momento, do quanto a sua vida permite, do seu tônus. Mas essa capacidade vai aumentando com o tempo. Quem cansava com 1 hora, depois consegue 1h30, força um pouquinho, vai 1h50. Daqui a pouco já estuda 2 sem notar. E daqui a pouco já está sofrendo quando não pode estudar. Olha que legal. Então, Lauro... Virei o vício, né? Mudei o vício. Agora eu sou viciado em alta performance. É engraçado em isso, inteligência, né? E acontece estudar. isso mesmo. Então, a questão de alta jornada de estudo, não tem como você falar, esse tempo é ideal, você tem que estudar mais ou menos. É a pessoa que tem que perceber o corpo dela, a mente dela e trabalhar e estudar enquanto aquilo está fazendo bem a ela. Muito bem. Quando a gente vai atender as pessoas, primeira coisa que nós fazemos, o inventário do tempo. Nós fazemos a grade da semana, os dias da semana aqui em cima, os horários a começar pela hora que ele acorda, até embaixo a gente vê as horas de sono, mapeamos todos os horários fixos, como trabalho, estudo, que já estão prontos no dia, e agora os horários que estão livres, nós vamos tentar encaixar esse novo plano de estudo. Nesses horários livres, você descobre os vícios das pessoas. Então esse horário livre onde você quer colocar a sua nova fase de estudos, ele está geralmente parasitado por alguma coisa, que é a autogratificação para compensadores.
Então lá estão as telas, lá estão os excessos de séries, perdão. Lá está o excesso de convívio com pessoas tóxicas. Lá também está uma vida de remoer passado, de dores, amarguras. A amargura de alma é uma das coisas que drena energia, que faz a pessoa estar no passado e não consegue estar no presente nem sonhar com o futuro. Então ali, quando a gente faz o inventário do tempo, a gente descobre quantas horas é real que aquela pessoa possa estudar. Tem gente que tem 2 horas, tem gente que tem 1, tem gente que tem 3. Com 3 horas por semana durante 1 ano e meio a 2, você passa num concurso de nível médio, começando do zero, se você já sabe estudar, se você aprender o caminho certo. Como filtrar ambientes ruins ou negativos, pessoas negativas? Como que a gente faz para filtrar isso? Muito bem. Você entrou na parte da dependência emocional, que é um dos fatores que drenam resultados. Então, se você tem alguém na sua vida que está parasitando o seu tempo, suas emoções, suas energias, te adoecendo, você precisa identificar o que deve fazer. Será que não deve se afastar? É um parente próximo que não tem como se afastar? Aí existem algumas ferramentas para a gente estudar sobre isso, como contato zero, técnica da pedra cinza. Quanto é justo que eu me doe para essas pessoas? Uma pessoa com dependência emocional pode estar se sentindo culpada de não carregar o fardo da vida dos outros. E ela se abandona, ela abandona seus projetos pessoais para ir cuidar de lutas de outras pessoas que não pertencem a ela. Então, cada caso é um caso, né? Ninguém está dizendo para abandonar pai e mãe e tal, mas cada caso é um caso, a gente precisa analisar isso. No coach pessoal, a gente analisa isso também. Você falou sobre pedra cinza. O que é pedra cinza? Pedra cinza é a técnica de você conviver com uma pessoa sem dar a ela as suas emoções e sem absorver a parte tóxica. Então você recebe o impacto sem produzir aquela reação emocional de quem está sendo ofendido. Você adquire o poder de não se ofender diante da amargura, do ataque, da inveja. Ainda que você reconheça, mas você não vai agir de acordo com o que aquela pessoa fez. Você, no caso, é considerado superior por você não ter a mesma atitude ou não devolver? Não exatamente superior, mas mais saudável. Mas porque você sabe que ela quer uma reação emocional sua para se alimentar disso. Uhum. Ela quer drenar você te irritando. Quando ela te irritar, ela tira o foco do sonho e põe o foco nela. E quando você for para casa, em vez de focar no sonho, você vai ficar remoendo, pensando nela. Ela vai habitar com você, vai morar na sua casa, vai acordar na sua cama. É interessante, se você deixar isso acontecer. Ela virou o centro da sua vida. Que é isso que uma pessoa narcisista, por exemplo, tóxica, vai desejar. Então você adquire a capacidade de não permitir que ela te ofenda, focado que você está em si e no seu futuro. Você simplesmente não reage, ressignifica e sai. E aí aquela pessoa vai tentar meios de te provocar de novo. Mas você pode falar para a pessoa, isso não é legal, ou eu não quero isso, eu não aceito essa convivência, esse tipo de relação? Você pode colocar um freio e se afastar. Mas se você tentar explicar para ela, caso ela seja uma pessoa de mau caráter, sentir que você tá, ela já está no controle se você tentar explicar e rebater. Porque ela já mexeu com as suas emoções e já focou você nela. É ignorar. Se ela for uma pessoa muito tóxica e não for um momento pontual, o que você deve... Se não é seu parente, se afastar definitivamente. Se é alguém que você precisa realmente conviver, você vai dar aquele convívio justo, com distância de segurança, mantendo limites claros para a sua saúde e administrando isso com a saúde da sua alma, né? Entendi. Doutor Lauro, durante as suas mentorias, qual a vivência que você teve que mais te marcou em relação à alta performance? Uma superação que você vê, ou você já teve alguma superação no seu momento de estudo? Sim, tudo isso que a gente... Você é um estudioso, né? Tudo isso que a gente aprende é porque a gente precisou aprender. É auto-aplicável. A gente precisou aprender. Sabe, a sua dor esconde o seu grande tesouro e a sua grande riqueza. Aquilo que faz você querer desistir é o caminho do seu sucesso. A sua mentoria, seus livros, suas palestras, suas mensagens espirituais, a sua profissão vão ter mais profundidade quando você descobrir os caminhos de cura da sua grande dor. Então eu ajudo as pessoas com as coisas que eu precisei vencer. A gente descobre caminhos que antes iam nos afundar, mas agora são a nossa fonte de riqueza. Agora as pessoas pagam para ouvir e desejam ouvir e os olhos delas brilham dizendo essa resposta que eu precisava. É tão legal na sala de aula, né? Bacana. Os alunos fazem assim com as sobrancelhas, tipo, professor, você está contando a minha vida. E elas não sabem que eu estou contando a minha.
não é? Mas antes disso, você precisou de uma sensibilidade. Precisa, porque lidar com pessoas é a gente interagir com outro ser humano. Então é Sim, você observar, é você dar atenção, é você valorizar. Hoje as pessoas são muito artificiais. muito. E quase ninguém tem a plenitude de uma vida interior, de amar o próximo e ficar feliz de fazer o bem de graça. Sim. Então existe uma das fontes de felicidade é fazer o bem para o próximo. Isso supera em duração a questão bioquímica que tem no cérebro, a duração da felicidade que vem de cuidar de alguém é maior do que a de comprar um bem novo e Sim, essas é coisas. interessante isso, É né? interessante. E você pode até ver a pessoa melhor que você, mas você vai continuar feliz. Exatamente. Uma pessoa madura não está competindo com ninguém. Não está imitando ninguém. Não está hackeando ninguém. Não está modelando ninguém. Se fala muito de rapport, né? Você olha os melhores e imita para ter os resultados semelhantes. Mas o ser humano é único. Você não precisa ter inveja de ninguém porque você é único. Você precisa ser a melhor Lohuana que você puder ser. E não se comparar com o outro. É o melhor de si mesmo, né? Você no Cada dia passado. você dá o seu melhor. Você é melhor do que você ontem. É interessante. Isso. E, doutor Lauro, você acredita que é fundamental ter um propósito para alcançar um objetivo? É fundamental. É um dos pontos de cura e também a falta disso é uma das causas de adoecimento das pessoas mais idosas quando se aposentam. Quando elas não têm propósito de vida, o que vai acontecer? Se você não tem propósito de vida sendo jovem, alguém vai te arrumar uma louça para lavar. Se você não tem propósito de vida sendo adulto jovem, alguém vai te arrumar um emprego que você não quer. E se você for idoso e não tiver propósito, você vai ficar parado, adoecendo, porque tudo que você não usa no corpo atrofia. O músculo, a estrutura óssea, a inteligência. Os dons e capacidades atrofiam pelo desuso. Então, ter um propósito significa eu não tenho tempo para remoer passado. Eu não tenho tempo para ficar pensando nas ofensas. Eu tenho um propósito para viver. E nada te tira do propósito. Isso gera saúde. O cérebro fica saudável com desafios e adoece remoendo coisas negativas. Então, saúde tem a ver com propósito de vida. Eu tenho por que acordar, por que ser grato, um propósito para cumprir que dá sentido, direção para a vida, não é? Doutor Lauro, qual é a diferença de sabedoria, conhecimento e informação? Muito bem. Você pode acessar, por exemplo, uma pesquisa numérica. Aqueles numerozinhos são dados, como a receita de um bolo. São dados, X gramas disso, X gramas daquilo. A informação é como relacionar esses dados. Então você vai pegar a informação da receita de bolo e está lá escrito como fazer. O conhecimento é o cara que sabe juntar os ingredientes e fazer o bolo. O conhecimento, então, ele cruza as informações e ele dá uma aplicação correta para aquilo, de maneira que vira as capacidades nutritivas do bolo, quando, por quê e como consumi-lo. Se vai vender ou não, se vai dar de presente ou não, se vai decorá-lo ou não, o significado de comer um bolo com a pessoa que você ama, isso é sabedoria. Então a sabedoria ela sempre é mutável? A sabedoria ela vai ser aprofundável, ela tem níveis. Olha. Alguns acessam, outros não. Alguns podem compreender, outros não. A sabedoria geralmente está conectada ao amor. A sabedoria costuma se esconder dos egoístas, porque guardar princípios é o começo da sabedoria. Amar a verdade e não se dar Guardar no bem. sentido de exercer. Isso. De praticar. De praticar, guardar no coração. A sabedoria tem a ver com amar a verdade. O tolo é o esperto que usa o conhecimento para se dar bem em cima dos outros. Ele nem sabe o quanto ele se prejudica com isso. A si próprio. Então é tolice. O sábio faz o que é justo, ele ama a verdade, ele ama o próximo, mesmo que a verdade a princípio lhe seja prejudicial. E agora a mente dele se abre para essa sabedoria. Existe uma relação entre amar a justiça, a verdade e a inteligência. O cérebro perde capacidade de discernimento quando ele mente para si mesmo e quando ele dá sinais de que algo está errado e ele ignora esses sinais e mesmo assim faz o que é errado. Existe algo comum no direito penal nos presos, que o cérebro de um presidiário é um cérebro que não mede consequências futuras. Ou seja, ele perdeu capacidades cognitivas de discernimento, de pensar no resultado das suas ações.
Ao passo que a pessoa que tem amor, ela pensa antes, ela pensa causa, efeito e relação, e a sua inteligência vai se expandindo. Doutor Lauro, no caso do preso, é possível recuperar isso? É possível, mas quem é que consegue percorrer este caminho? Quem tem capacidade, paciência, amor e recursos para gerar boa vontade nesse preso, a fim de que ele aceite percorrer o caminho. Mas não é algo individual? Não é eu É. querer fazer, eu querer executar? E o Eu querer mudar fazer. todo... É exatamente o querer, mas o querer é onde está a prisão. A prisão está no querer. O viciado tem o querer ou a vontade presa. O que não estuda tem a vontade presa. Ele diz não gosto, mas o querer está preso. O Fernandinho Beiramar dizia que tinha prazer, ou querer, ou desejo de ver o sangue espirrar. É a vontade do viciado em cocaína que está presa, é o querer que está preso. Então, quando você vai ajudar alguém, geralmente as pessoas dizem, não tem como ajudar quem não quer. Tem, mas é muito mais difícil. Você vai ter que mudar o querer. Então, você muda o pensamento e a médio prazo muda o querer. Essa distância de 30 centímetros entre pensar e desejar, que é o sentir, né? Ela é uma distância muito longa para percorrer. Entre saber que tem que estudar e querer estudar, é distante. São sentidos que a gente precisa desenvolver para ter essa percepção e ter essa transformação interior? Sim. Sim, você precisa entender e decidir ir contra o seu querer, que pode estar traindo os seus princípios. Se eu nutrir a vontade na contramão dos princípios, eu vou desejar fazer o que eu mesmo acho errado. E não vou desejar fazer o que eu acho certo. Eu vou fugir da dor de fazer o certo e buscar o prazer de fazer errado. O nome disso é perversidade. Interessante, né? Perversidade. Eu já devia saber que é algo errado, eu sei que é algo errado, e ainda assim eu alimento a minha vontade na direção da contramão do princípio. Isso é irresponsabilidade. E tem a ver com os maus hábitos. Quais são os conteúdos que chegam diante dos meus sentidos? O algoritmo mental do celular, ele traz o que para mim? O que eu indiquei que eu gosto e que o algoritmo da vida, assim como do celular, traz para mim? São os indicativos que eu dei, é isso que eu busquei para minha vida. Então aquilo que eu alimento e penso gera minha vontade, tem uma sequência. Atenção gera admiração e admiração gera desejo. Se eu preciso ensinar um aluno a amar o curso da OAB e se tornar um advogado, eu vou levá-lo a visualizar a vida de um advogado, a carteirinha da OAB na mão dele, os recursos financeiros que ele vai construir, o prazer de ajudar pessoas com essa carreira. Então eu dei atenção, ele deu atenção, começou a admirar, porque é lindo. E quando ele admirou, ele passou a desejar. Desejo é vontade. E agora eu estou liberando o recurso dele, que é vontade, na direção do propósito da vida dele. E aí tem aquela guerra interior, convidando os maus hábitos, convidando a se autogratificar, e ele terá de tomar uma decisão. A palavra decisão quer dizer dar cisão, fazer uma ruptura, um corte entre antes e depois. Não é fácil, mas é possível. Não é nada fácil, mas é possível. E aí a gente ajuda a fazer isso. Em relação à sabedoria, você falou que tem níveis. Quem pratica os princípios, ela vai desenvolvendo nível de sabedoria, é isso? Exatamente. Vai se tornando mais exercitado nestas coisas. O cérebro vai mudando, a sua espiritualidade vai mudando, a sua emoção vai sendo mais saudável, todos os seus recursos vão ficando livres. Qual é o conceito de ser livre? Livre não é poder fazer tudo o que você quer, pois é possível que você queira uma coisa que é errado. Livre é aquele que só quer o que é justo. Então ele pode, nesse caso, fazer tudo o que quer. Então a sabedoria está em amar a virtude, amar o princípio, amar o semelhante, amar aquilo que é verdadeiramente sóbrio, sábio e espiritual. Nessa direção você vai ter mais paz, alto rendimento, sua mente vai funcionar, seu corpo ficará limpo e saudável, suas emoções ficarão saudáveis, e a única coisa ruim nesse processo é que talvez as pessoas fiquem muito incomodadas de você fazer o que é certo, porque a sua vida testemunha que o errado é errado. Ah, isso aí acontece. Isso é meio inevitável, né? É verdade. Doutor Lauro, é possível a pessoa praticar a responsabilidade afetiva se ela não tem afeto com si mesma, se ela não executa o amor próprio, que é bíblico, né? Sim. Usando a conexão bíblica, amar o próximo como a si mesmo era a orientação do Antigo Testamento.
Mas parece que Jesus aprimorou isso porque as pessoas não eram referências sobre amor a si mesmas. Elas não conseguiam amar a si mesmas. Porque quando você faz coisas erradas, você prejudica a sua própria alma. Então você não está se amando, prejudica seu corpo, sua mente, sua saúde. Então eu deixei, com a vinda de Jesus, deixei de ser referência de como amar o meu próximo, porque eu não consigo amar a mim mesmo. Aí ele diz, agora vocês vão ter que fazer como eu fiz, amar como eu amei. Aí a coisa pegou, né? Porque alguém que é capaz de dedicar a sua vida inteira ao próximo e ainda morrer por ele, é um padrão elevado demais para nós. Então ele nos dá duas pistas práticas e úteis para você que está prestando atenção. Primeiro, não faça para o seu próximo aquilo que você não gosta que façam para você. E segundo, faça para o seu próximo o que você gostaria que fizessem para você. Então ele resumiu mais de 3.000 capítulos de um livro sagrado naquilo que você tem que pensar antes de agir. Não cause dor. Ame com seus recursos, cuide do seu próximo, esteja tão pleno nele que você transborde de paz, alegria e felicidade sobre o outro. Isso é uma vida interior, né? Que não se incomoda com o resultado do outro. Quem tem identidade não está incomodado com o resultado do outro. Quem tem identidade é pleno em si mesmo, pleno em Deus, ele é bom no que faz e fica feliz quando o outro é bom no que faz também. A gente falou aqui da auto-performance, a gente falou do conhecimento, falou de informação, falou de sabedoria. E a espiritualidade? Qual o link que ela tem com isso? Muito bom. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é guardar os princípios que ele ensina. Quando você guarda esses princípios, você vai ter saúde espiritual e mental. E ele dirá na Escritura que quando você não guarda, acontecerá uma coisa no seu cérebro. Cauterização de mente. A perda da capacidade cognitiva e do discernimento. Porque o cérebro deu sinais, neurologicamente a glândula amígdala está te avisando que isso vai contra os seus princípios. Mas quando você reiteradamente vai na direção contrária dos princípios, ela perde a sensibilidade e não te dá mais os sinais. Então o cara está num detector de mentira te olhando nos olhos e afirmando algo. E o detector já não consegue identificar mais, porque ele mesmo não coça mais a cabeça, não sente um desconforto, não faz assim quando diz sim. Ele já se dessensibilizou. Então um cérebro que já não discerne, ele perdeu até os requisitos da capacidade civil. Capacidade civil é discernimento. Então, ele perdeu a capacidade de saber o que é certo e errado. Então, quando você faz o que é certo, você busca saber o certo e errado, a sua inteligência aumenta. Os mandamentos do Senhor, falando agora como teólogo, dão sabedoria. O Espírito Santo se conecta a um cérebro que está focado em fazer o bem e acrescenta as capacidades naturais dele, revelação. Então, se a gente fosse usar uma representação visual boba, mas útil, você pega o seu celular tem uma capacidade de memória de registro, que seria o HD, que é a sua memória periférica, ele tem um processador cuja velocidade equivale à inteligência dele, mas ele não consegue registrar tudo aí não. Se você se conectar à internet, você consegue fazer um download de todas as informações que estão num universo infinito de sabedoria. Então essa conexão com Deus é mais ou menos como esse acesso à internet. Você não sabe tudo, mas ela pode fazer um download na hora que você precisar. Faz bem. Isso é sabedoria. Não vem de você. É engraçado isso, né? É incrível, interessantíssimo. Não é? É incrível. Não existe uma plenitude que vai além do que eu posso fazer por mim mesmo. Interessantíssimo. Doutor Lauro, você acredita que o poder aquisitivo, a falta ou pouco poder aquisitivo, influencia na alta performance do estudo? Sim, porque infelizmente as pessoas que estão numa classe financeira inferior não terão acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento. Os legisladores, quando falam de igualdade, deveriam providenciar principalmente igualdade de oportunidades de estudo e desenvolvimento. Então, infelizmente, sim, porque não tem acesso a livros, lares desestruturados, emoção desestruturada, baixa autoestima, eu não creio no meu potencial, então eu não uso toda a minha vontade, minha capacidade, porque eu não acredito. Não acreditando, não tem esforço, não chega no melhor dos resultados.
Então as oportunidades, infelizmente, são menores para quem está em bairros simples e localidades simples. Mas não é impeditivo, né? Não é um determinante, mas é um fator que influencia bastante. Muitas pessoas já decidiram, apesar de eu estar aqui numa situação de dificuldades, eu vou compensar minha dificuldade com esforço. Então, como a gente tinha falado antes, ele pegou a dor, em vez de compensar a dor com autogratificação, ele encontrou na dor a riqueza, ele encontrou um caminho. Isso é uma ressignificação? Ressignificação. Ele, ao invés de compensar a dor com vitimismos e autogratificação, ele descobriu a fórmula da riqueza dele, que é ensinar estas pessoas com a mesma dor a sair daqui para cá, a mudar de status quo. Aí ele adquiriu sabedoria. E ele vai ser singular ao ensinar esse tipo de pessoa, nesse tipo de condição, a mudar de vida. As pessoas pagarão para ouvi-lo falar. Doutor Lauro, quando a gente fala de alta performance no estudo, qual é o momento que você tem que detectar, assim, é o momento de eu parar um pouco, de eu relaxar, de eu descansar? O cérebro precisa de descanso. Precisa muito. Dormir é uma das chaves da boa memória. A memória é sedimentada quando você dorme. Então, é necessário descansar. Algumas pessoas precisam de 6, 7, outros 8 horas, outras pessoas mais. Para que o seu estudo seja eficaz e a sua concentração seja ótima, você tem que descansar. E como descansar? Primeiro, se você não dorme bem, precisamos ver o porquê. Às vezes um suplemento, às vezes uma mudança de hábitos, às vezes pegar sol, às vezes hidratar mais. Aí tem o ciclo circadiano, que tem a ver com a profundidade do sono e quantas vezes você entra no sono profundo durante a noite. Resolvido isso, então agora, durante o dia, como descansar? Não descanse com o celular. Não descanse sentado para olhar tela e vídeo, porque o corpo vai estar parado e a mente não vai descansar. Houve um homem muito famoso na época da Segunda Guerra chamado Adenauer. Ele era um general do exército de Hitler. E ele tinha grandes estratégias de guerra e perguntaram a ele qual o segredo disso. Ele disse, eu tiro pequenas cestas de 20 minutos durante o dia, pensando nas estratégias de guerra, e quando eu acordo eu sei exatamente o que fazer. O cérebro se renova. Perguntaram isso ao Messi. Qual é o segredo? Eu só treino, como Messi é jogador de futebol. Jogador de futebol. Perdão, eu errei o nome. É o Cristiano Ronaldo. Grande jogador Cristiano Ronaldo. Eu durmo, treino, como. Eu descanso, treino e como. Ou seja, toda a minha energia eu descanso para poder usar melhor no treino. Alto rendimento tem a ver com sono. Tem a ver com alta capacidade de descansar. Para quem faz musculação, para quem faz os exercícios cerebrais. Você vai para a academia, gasta músculo, obriga ele a crescer. Então, quando você descansa, ele cresce. Se você não descansar, não deu a ele a oportunidade de crescer. Então, a dose entre esforço e descanso. Vamos lá. Se você der ao músculo ou ao cérebro um estímulo abaixo, ele vai atrofiar pelo desuso. Você vai sentir preguiça e não disposição. Se você der um estímulo pesado demais, ele vai fatigar. E em vez de hipertrofiar, ele vai atrofiar pelo excesso. E aí você não vai sentir preguiça, vai sentir fadiga. Outra forma de indisposição. Tem gente que está com preguiça e dizendo que está com fadiga. Calma aí. Então eu preciso dar um estímulo ideal, que é desafiador, mas alcançável. Desafiador quer dizer, eu vou um pouquinho mais, mas é alcançável, então gera desenvolvimento. Doutor Lauro, a procrastinação tem alguma explicação científica ou psicológica? Tem muitas causas de procrastinação. Procrastinos quer dizer deixar para amanhã. O que você ia fazer hoje, deixa para amanhã. O problema é que amanhã não existe. Quando ele se manifesta, se chama hoje. E como hoje eu já tenho o hábito de deixar para depois. Procrastinar pode ser porque você não gosta da atividade. Então ela é aversiva pelo registro traumático que a gente falou antes, e eu fujo dela porque eu digo que não gosto, mas na verdade eu tenho medo de, em tentando fazer, receber reprovação e rejeição pelo meu mau resultado. Então eu fujo disso, certo? Procrastinação pode ter também a ver com o medo do resultado. Se eu conseguir esse resultado, algo ruim pode acontecer. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, pode ser que dê problema para mim. Já pensou que isso é possível? Se eu tiver sucesso, pode ser que dê problema para mim. Já atendi pessoas que, se tiverem dinheiro, perdem o cuidado e têm que sair do vitimismo. E tem pessoas que, quando não têm dinheiro, são cuidadas e protegidas.
Isso é sempre consciente ou está no inconsciente? Geralmente não está no consciente, você tem que mostrar para a pessoa. E mesmo quando chega a consciência, pode ser que ela faça uma escolha. Você entende? Se você conseguisse tirar alguém da cadeira de rodas, você também tirava do INSS. Ela vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar por algo que ela não gosta. Deixaria de estar recebendo um benefício. Às vezes a doença tem uma utilidade. Às vezes a doença cumpre um propósito e a pessoa está confortável naquilo ali. Porque ela tem tanto medo de tentar e não conseguir, que ela prefere que algo ruim aconteça. Eu já atendi pessoas com grande talento que iam estudar para magistratura, sabiam, fizeram escola da magistratura, capacitadas, e no dia da prova vinha um medo tão grande que ela preferia lidar com a fuga do que com a dor de quem sabe ser reprovado e ter que explicar para a família. O peso de uma pessoa que era muito inteligente para os pais não é só reprovação. Você é tão inteligente que você me deve a escola que eu paguei e Tem tudo isso isso. também. Tem pais que querem ser glorificados na inteligência do filho e gera um peso tão grande sobre o filho que ele não pode suportar a dor da rejeição. A reprovação no olhar que os pais fazem, transformando o resultado em identidade, né? Você é o mau resultado, seria o burro, né? Infelizmente. Você é preguiçoso, você é desleixado, você não se esforça, transforma resultado em identidade e os pais nem desconfiam que às vezes eles são a causa dessas dores que fazem a criança e o Mas adolescente isso fugir. sempre é inconsciente, essa atitude ou essa cobrança dos pais ou Nem familiares? sempre. Os pais geralmente não querem causar o dano nos filhos, mas no afã de obter o resultado, sem conhecimento, acabam gerando mais bloqueios do que resultados positivos. Doutor Lauro, qual é a diferença de procrastinação e autossabotagem? As duas caminham de mãos dadas, tá? A procrastinação contém os mecanismos de autossabotagem. Eu tenho dores e eu, no afã de fugir das dores, eu crio mecanismos de autoproteção. Essa autoproteção é a autossabotagem. É como se você criasse um muro para se proteger, mas você está preso atrás do muro. Vamos dar um exemplo prático fora? Alguém foi traumatizado porque teve um namoradinho que traiu. Agora nenhum homem presta e nunca mais entrega o meu coração. Mas se você não entrega o coração, como pode poder ser feliz? Aí você adquire um ismo na sua vida onde nenhum homem presta e você nem pode receber um homem que presta, senão você trai o grupo. E como avaliar isso? Eu estou disponível e como que você vai saber se ele está disposto a ser uma pessoa legal ou não? Sinceramente, olhar para dentro de si e olhar para dentro do outro. Existem ferramentas para descobrir o que uma pessoa realmente quer. Existem umas ferramentas. Eita, vou fazer uma consultoria com você. Então, vamos lá. Vamos lá. O ser humano é um universo lindo por dentro, de erros e acertos. Mas onde existe sinceridade, ele encontra as respostas e se torna mais feliz e melhor. Quanto antes é melhor, para não sentir que a vida passou, né? A dor do ser humano é assistir que a vida passou e não realizou o que gostaria de ter realizado. E é aí que o mal intencionado vende os 3 passos para mudar a sua vida fácil. E não é fácil. Nada é fácil, Nada né? é fácil. Doutor Lauro, a gente focou aqui na autoperformance dos estudos, mas na verdade eu acredito de uma forma resumida, a gente precisa de alta performance na vida, para a vida. Sim. E eu acho que isso é um caminho da felicidade. Você pode me corrigir e falar o que você pensa. Mas quais seriam os princípios da alta performance, a gente falando de uma forma geral? Tudo que você falou aqui se aplica em todos os âmbitos da vida. Vamos lá. Geralmente as pessoas escolhem algo para ser a medida da felicidade delas. E elas medem a si mesmas e aos outros com esse critério que ela usou. Para alguns, felicidade é ter dinheiro, para outros é ter um casamento feliz, para outros é ter uma espiritualidade profunda, para outros é ter saúde. Mas você tem várias áreas na vida e ter sucesso em todas é o que conta. Você tem uma vida espiritual, você tem uma vida psíquica, interior, você tem a saúde do corpo, você tem a família, onde está o seu casamento, seus filhos, se acontecer, você tem a sua vida social, os amigos que são preciosos, você tem estudos, profissão e vida financeira. Olha aí, 8 áreas, e eu ainda botei a vida sentimental dentro da área da família. Você tem 8 áreas, no mínimo, para ser feliz. E às vezes tem uma coisa que ainda não rompeu na sua vida, mas você é pleno de várias outras coisas. Então, felicidade e alta performance é você usar os recursos que a vida te deu
para construir felicidade nestas áreas. Se você ficar no critério de felicidade de rede social, tentando imitar A ou B, você nunca vai encontrar felicidade, porque vai estar numa eterna comparação. Uma pessoa feliz, ela é um pouco autorreferente, e uma pessoa espiritual, ela tem em Deus a referência. Se você ficar se comparando com alguém, sempre haverá alguém mais belo, mais sábio, mais rico e que consegue postar fotos que demonstram mais sucesso do que você no Instagram. Não necessariamente tendo. Então, alta performance é você saber quando basta também. O que é ser feliz? Com busca incessante também não é saudável. Chega uma hora que basta. O que é ser feliz? Um escritor do livro Eficácia Sem Fadiga, Eficiência Sem Fadiga e Controle Cerebral e Emocional, livro antigo, talvez você nem ache mais. Ele disse, felicidade tem uma fórmula, é um tesouro possuído, um pensamento sobre o tesouro que desencadeia um sentimento de felicidade. Então, por exemplo, você tem uma vida espiritual com Deus, isso é um tesouro. Você tem pai e mãe, é um tesouro. Você encontrou a pessoa da sua vida, é um tesouro. Você tem filhos, é um tesouro. Você tem uma carreira, é um tesouro. Você pensa sobre isso, é grato, é o contrário de amargura, é o contrário de estar remoendo o passado. Você é grato pelo que tem e isso gera um sentimento de felicidade. Esse sentimento de felicidade com gratidão é o combustível para conquistar mais. Mas estando feliz agora, a felicidade não é um lugar a chegar, é um jeito de viver agora. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Você tem tesouros, você consegue ser grato e pensar neles, então a vida tá boa. A fórmula da infelicidade, apesar de ter tesouros, você tolamente foca no que não tem. Então está sempre infeliz. Se eu focar no que não tenho, eu vou ser sempre insatisfeito. Agora, se eu focar no que eu nem poderia ter, eu vou ser infeliz porque eu não tenho, ou uma vez conseguindo, vou quebrar um princípio para ter, e o princípio que eu quebrei vai me quebrar. Então a definição de felicidade, tesouro possuído. Definição de infelicidade, focar no que você não deve ou não possa ter. E a definição de tolice é trocar os tesouros reais da vida pela falsa felicidade. Aí você vai se quebrar de verdade. Falsa felicidade são o quê? Prazeres momentâneos? Recompensas? Por exemplo, trocar sua família por um momento furtivo, trocar sua saúde, por exemplo, para usar drogas, para ir para festa demais, para usar coisas que emagrecem, deixam forte, mas acabam com o seu corpo, porque em vez de disciplina você quer uma droga para resolver sua indisciplina, quer ter alta performance, quebrando os princípios, senão baseado no anabolizante. Anabolizante, remédio para emagrecer, tudo isso vai te destruir. Então eu quero, mas eu consigo aguentar o processo. A nossa geração, então, visualmente é como se fosse assim, eu não quero subir o Everest, mas eu vou contratar um helicóptero para me botar aqui em cima e vou tirar uma foto. O imediatismo. E vou fingir que eu subi, né? Então tem o corpo que é assim, tem a saúde que é assim, tem o sucesso que é assim, quebrando princípios, dando rasteiras em pessoas, ou o sucesso fingido de alugar um imóvel e dizer que é seu, alugar uma Ferrari e dizer que é sua e postar, e ali tentar conseguir convencer pessoas de que você sabe o caminho do sucesso que nem mesmo você percorreu. Isso acontece muito nas redes sociais, né? Infelizmente. É uma fábrica de fachadas, né? Doutor Lauro, estamos encaminhando para o final. E gostaria de ouvir suas considerações finais. Considerações finais? Bom, você tem uma vida preciosa. A sua vida é muito preciosa. E você precisa descobrir o que realmente é felicidade para não gastar a sua vida correndo como nos corredores de um labirinto, onde você bate no fundo do corredor e não acha as respostas. Você precisa encontrar as respostas verdadeiras sobre quem você é. E isso vai indicar quais são os seus dons, competências, habilidades, atitudes e onde você nasceu para brilhar. São os dons que Deus te deu. Cumprir o seu propósito com Deus vai te fazer feliz. E de alguma forma isso inclui amar e servir o próximo. Olha, gente, que aula magna tivemos hoje. Lauro, mais uma vez, muito obrigada. E as portas estão abertas sempre quando você quiser voltar. É uma satisfação sempre conversar com você, eu aprendo muito. Gente, quando eu vejo ele, eu quero que ele fale e eu só fico escutando, porque ele realmente é uma pessoa que ele tem uma conexão muito grande com Deus, com o universo,
e ele tem muito conhecimento. Ele já me ensinou muito e me ensina. Sempre que eu encontro ele, eu aprendo muito. O segredo que ninguém imagina é que eu sou tímido e gosto de ficar quieto. E eu também retribuo a gratidão por estar aqui e por ter você como minha amiga na minha vida. A gente já estudou juntos, já fui seu professor. Sim. E agora colegas aí trabalhando. Estou muito feliz de ver o que você está fazendo com seus dons e talentos e com a sua vida. Obrigada pelo carinho. Pessoal, terça-feira que vem estamos aqui no mesmo horário. Agradeço vocês por estarem aqui. Lembre de compartilhar o link. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde.